Capítulo 16. O Velho Mundo e o Cesarismo. Bíblia e Tarseis UMS Samaritanos. A época que viu a morte de Sainari e o engolfamento em um naufrágio irreparável das 10 tribos de Israel, foi uma das mais violentas que desonraram a história do governo geral. Entre os derris das sociedades sujeitas ao antigo direito público, todos os laços internacionais de templo em templo, de jurisdição em jurisdição, há muito foram rompidos pela intriga assíria, ou tão enfraquecidos por guerras estrangeiras e civis, que nenhuma liga efetiva pode resultar deles para derrubar a brutal lei de Touro. Com o feudalismo, fruto do cisma das Dionísias e da consequente invalidação da lei de Ares, as dominações políticas, libertando-se gradualmente de todo o controle, multiplicaram-se por toda parte por 25 séculos, esmagando ao mesmo tempo a liberdade, os poderes sociais e a sinarquia local. O cesarismo, portanto, teve mais do que nunca liberdade para fazer uma tentativa tola de desenvolver seu princípio até o ponto da universalidade, tentando tomar o governo, 54 geral das sociedades assim dissociadas pela política. Quase um século atrás, o Egito, apoiado pelos antigos ortodoxos iranianos, fez um grande esforço para quebrar o império arbitrário da Babilônia. Conseguiu momentaneamente, sob o incentivo dos padres e dos iniciados, reavivar o espírito das antigas franquias locais, mas, menos escrupuloso do que nos meios, o cesarismo, com a dinastia dos Belitaras, empurrou-se para outra cabeça, outra coroa de torres, outra capital. De fato, desde a divisão do Império Babilônico nos estados da Média, Babilônia, Susiana, etc., desde o ano 788, o cetro da iniquidade internacional foi levantado por Nínive. O carrasco de Samaria, Salmaneser, foi imediatamente punido por seu crime. Seu próprio general em chefe, Seu-Tarta, aproveitou a regência que lhe fora confiada para desapossar seu soberano, eliminar os Beliaras do trono, simplesmente colocar a coroa em sua própria cabeça e coroar-se rei dos reis por um sacerdócio há muito despojado de toda a autoridade. Este usurpador é conhecido na história pelo nome de Sargem, e ele não deixou de ter administrado, não apenas por seu próprio clero, mas também por historiadores, o incenso que geralmente é queimado diante desses soberanos da iniquidade, assim que seus crimes internacionais triunfam e tendem a afligir a universalidade da raça humana. Julgarei Sargem apenas por suas próprias declarações, gravadas triunfantemente com jactância atrevida nos tijolos que nossos arqueólogos estão questionando. Toda a política de engano e violência é destruída. Irice, que Roma então ergueu como um sistema, teve seu protótipo neste nimrodismo. É, além disso, Sargem quem está neste momento apoiando Roma, fundada em um mistério de iniquidade, cujo véu levantarei mais tarde, e a loja de padres conscritos e quirites, que ele empurra em seus caminhos, apenas plagiará, traço por traço, sua anarquia sistematizada até o fim. Mais de 24 reinos, grandes e pequenos, tiveram que sofrer as devastações desse absolutista político, Elam, Média, Parlia, Damasco, Samaria, Gaza, Cilícia, Arpad, Simira, Karkar, Armênia, Van, Zicarta, Midis, Albânia Caucasiana, Heptarquia Real de Chipre, Azótia, Comagena, Caldeia, Iraque Árabe, Arábia propriamente dita, Saba, Meroe, Egito. Assim, do Mediterrâneo aos povos do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico, do Mar Cáspio ao Mar Negro, esse usurpador pesou sobre metade das civilizações antigas e as governou, como esses homens governam. No lugar de todos esses reinos, coloque uma bolsa cheia, no lugar de Sargem, coloque um bandido, no lugar de uma parte considerável da Ásia, África e Europa, coloque os viajantes no canto de uma floresta, a moralidade política é exatamente a mesma. Somente o assassino vulgar e privado afeta a humanidade menos profundamente em seu organismo vital e ataca o reino de Deus e seus princípios sociais menos do que o assassino glorioso e público. E se for pensado que estou exagerando, entrarei nos detalhes dos crimes de Sargem. Veja operar, e é antes de tudo ortodoxo, fiel ao antigo direito público, que ele ataca, é para os genérios do antigo estado social de Ares que ele corre atrás dele, para que alguma arbitragem não venha para impedir sua arbitrariedade. Nas planícies de Calou, foi Cumbanigas, rei de Elam, a quem ele derrotou. É Damasco, que ele arranca da jurisdição egípcia. Foi Samaria que ele arruinou, derrubando as instituições sinárquicas, colocando seus soldados em suas 10 divisões territoriais,
arrastando 30.000 israelitas para Cali, agora Nimrud, nas margens do Chaboras, e exportando-os, para arrancá-los para sempre de sua nacionalidade, para as cidades da Média recentemente conquistadas e ferozmente governadas por seus tenentes louranianos. Seu sistema iníquo de governo pela força não parou por aí, depois de arrancar as populações de seu solo, ele as substituiu por prisioneiros de guerra arrancados de países distantes. Ele perseguirá esse plano criminoso até a Europa, e na própria Palestina, ele está povoando o deserto que acaba de fazer, jogando nele os infelizes das províncias do Baixo Tigre, que ele apreendeu durante sua campanha contra o rei de Elam. Índia, China, Egito, todas as antigas lideranças sinárquicas do mundo, condenaram todas as conquistas políticas. O vencido era, por isso mesmo, o aliado. Não foi um poder de iniquidade que o atingiu, mas uma mão de justiça que o reassociou à sinarquia universal, cujas leis ele havia desconsiderado, e foi um duplo tribunal internacional, jurídico e sacerdotal, que autorizou este braço da justiça a agir com tanta força e delicadeza. Tal é o paralelo constante da dupla maneira, da qual teocracia científica e social e anarquia coroada, ou arbitrariedade política, compreendem o governo geral das sociedades. O Egito, depois de ter conectado Israel com as jurisdições regulares do antigo império, teria deixado livre, embora tributário, senhor de seu território, possuidor de seu corpo e de seu ieia nacional. O cesarismo ninivita age de maneira bem diferente, toma o território, toma a bolsa, tira a vida e, repovoando com estrangeiros a solidão que acaba de desolar, reduz-a a uma província direta, ocupada e governada militarmente. Então é Anon, rei de Gaza, é Shabac, soberano do Egito, sobre quem esse assassino público avança com suas inúmeras tropas, sobre as quais os vencidos de cada campanha ainda aumentam. Em todos os lugares, a falsa lei de Touro, em todos os lugares, a paixão, a loucura política de suceder ao antigo Império Kuxa, a não ser pela autoridade da sabedoria e da ciência, da justiça total e economia da raça humana, em todos os lugares esta anarquia coroada está derrubando a humanidade sob seus pés, e em nenhum lugar ela está levantando. Em Cilícico, vejo um país dizimado, dezenas de cidades queimadas, milhares de aldeias saqueadas, e esse ainda é um número pequeno, pois aqui está o rei, Laubid de Lamat, a quem os soldados estão esfolando vivo diante dos olhos do miserável conquistador. Todos os chefes das cidades deste infeliz reino sofrem o mesmo destino, e este carrasco, matando e queimando tudo, diz a si mesmo, nas inscrições em que se glória, fiz dessas cidades lugares de desolação. O tributo é o motivo nobre dessas guerras do cesarismo assírio. Na antiga ordem das coisas, a aceitação do triim por uma jurisdição real, ou pela antiga corte imperial, era apenas o símbolo material do direito que conferia ao tributário, de participar da sinarquia universal e de se cobrir, em caso de necessidade, contra qualquer ataque, com a espada dos reis da justiça, a espada do rei dos reis, e, finalmente, o crozier do soberano pontífice da paradesa. Mas o tributo que o cesarismo assírio persegue em todas as suas guerras está longe de ser o símbolo de todos esses direitos para os vencidos. Não é nem mesmo o resgate que o bandido impõe ao viajante, pois não concede à nação tributária nem liberdade nem vida. A história desse período oferece belos exemplos de resistência a esse poder revolucionário em primeiro lugar. Na Armênia, foi o rei Ursa que se uniu a seu colega o Louson de Van e recebeu 22 fortalezas para desafiar as exigências de Sargin. O Nimrod tomou a capital Ikolki, capturou as duas ferrovias, Izibia e Armit, e entregou essas três às chamas. Ele colocou toda a guarda do rei Ursa à espada, acorrentou 250 membros da família real, sucessivamente levou e incendiou 55 cidades fortificadas e incorporou ao seu império os 22 locais de guerra dados por Louson a Ursa. Nas mesmas regiões, Mitati, rei de Zicarta, não quer pagar tributo. Sargin saqueou 23 cidades abertas. Sagadati, rei do Monte Midis, assume a luta. 5 e 9. Nosso Mitatli, e Sargia derrota seu exército, captura este rei e Ife o esfola vivo diante de seus olhos. Mas a velha Ursa não está morta, ele continua, em nome da velha lei pública, sua resistência à infame lei do Fauri, ele chama para si todos os antigos reis da justiça, desafiando seu conquistador iníquo mesmo na derrota, se mata, ele se refugia na morte em vez de brincar com ele.
O que mais eu vejo? A mídia devastada, a parte saqueada, a grande cidade de Surgadia levada pela tempestade, entregue às chamas. E apesar de mim, ouço, através das ECND Avela, a primeira voz do primeiro Zoroastro levantando-se contra o governo das sociedades pela força e gritando para seus seguidores: quebre com fúria o insolente turaniano que 36 se levanta contra você pela violência. Infelizmente, é o direito público que está quebrado e que vai ser cada vez mais fragmentado sob a espada de impérios arbitrários. De momento, é a Albânia do Cáucaso que está a ser devastada pelo ferro e pelo fogo. São todas as cidades marítimas, todas as emporocracias junícas do Mar Negro e do Mediterrâneo Oriental, que devem pagar tributo e fornecer suas frotas para reivindicações semelhantes, mesmo no Ocidente. Vejo os 7 reis de Chipre colocados entre a ruína e a aquiescência, entre a morte e a servidão. Pafos resistiu, foi saqueada e seus habitantes, sequestrados de pontões, foram jogados em Damasco e transportados de lá para países distantes, sob a batuta de brigadeiros. O reino de Azótia se levantou sob 3 reis sucessivos, Azuri, Aquimi e Yaman, e suas cidades foram tomadas, queimadas, seus templos saqueados, seus palácios roubados. Vejo a mulher, a IPS filhas do rei assassinado arrastadas para o cativeiro. Vejo a população, um lamentável Caribe, impelido com lanças em direção ao Tigre e substituído por medos e prisioneiros de guerra partas, com um tenente para governador. O que mais eu vejo? Pois quero vingar Israel, quero vingar essas 10 tribos perdidas para sempre, para vingá-las, tenho apenas que iluminar seu conquistador de longe e de cima. Aqui está o reino de Meroe, a antiga cidade santa, a antiga cidade sacerdotal, forçada a se submeter à lei do ferro e do sangue do Império Cismático. Aqui, uma revolta da Comagena foi seguida por uma repressão atroz. Lá, uma disputa sobre a sucessão ao trono na Albânia foi resolvida com espadas, e um oficial do César de Cali foi entronizado e pesou sobre aquela infeliz nação. Deplorarei menos a derrota de Merodach-Baladã, filho de Jaquim, rei de Caldeus, o Quinzerus do cânon de Ptolomeu. Descendente dos Césares cismáticos de Dábilon, ele seria atingido pelas armas que seus ancestrais haviam voltado contra o estado social terreno, em vez de colocá-los a seu serviço. Mas o adversário do bispo, o antagonista do reino de Deus na terra, o cesarismo, representado neste momento por Sargem, os derrota em uma batalha campal sob as muralhas da fortaleza de Isiaquim. Tiare de ouro, trono de ouro, cetro de ouro, carruagem de prata, o Vimrod não esquece nada na menção que faz aos restos mortais do rei Caldeu. Ele levou a floresta, arrancou dela Merodato e Balada, a rainha, seus filhos e filhas, impôs as mãos sobre seus tesouros, queimou a cidade e explodiu as fortificações com a mina. Finalmente, na Babilônia, no antigo centro do Nimrodismo, do qual os Abramides foram exilados, Sargem, para todo o governo, planta sua espada pelo braço de um governador militar, Nabal-Pakdili. Em suma, os fatos demonstram mais uma vez a diferença entre impérios arbitrários e arbitrais, do governo geral por paixão pessoal e força militar, e entre o império da sabedoria, da ciência, da justiça e da economia universal das sociedades. Como tantas vezes repeti, o caráter da inteligência política é acima de tudo a anarquia, a ausência de subordinação do poder ao controle da educação e, consequentemente, a ausência de autorização no que diz respeito à moral pública e sua moralidade comum, cujas leis tal governo J perpetuamente desconsidera em suas relações com as sociedades humanas, que não pode mais tolerar exceto pela violência. Se os anciãos das assembleias comunais que, 25 séculos atrás, seguiram o movimento de Irschou, tivessem sido informados de que isso seria o resultado de seus sonhos de falsa liberdade, falsa igualdade e falsa fraternidade naturalista, eles certamente não teriam acreditado. Sem dúvida, o ambicioso sectário teve o cuidado de não pregar aos semi-analfabetos ignorantes que ele entenate dos vícios radicais de sua causa, como haviam sido apontados a ele nos santuários da Índia. É fazendo uso do futuro imediato que o mal se apodera do consentimento irrefletido das multidões. A humanidade é tão boa no fundo que o poder político nunca ousou dizer a ela, a fim de dominá-la, que eu sou a loucura, eu sou a iniquidade, eu sou a ruína, enfim, sou o oposto da lei orgânica do reino de Deus, isto é, da sinarquia. O nome Irschou significa o regente pastor. O nome de Hali,
que por muito tempo foi usado pelos ditadores das repúblicas e federações juníacas, do Indo ao Mar Negro, também lembra o redil inocente do cisma feminino. Todos os pastores, esses lobos, quando se trata de capturar a confiança do rebanho, todos os açougueiros, esses pastores, quando o rebanho se entregou. Para populações ingênuas, que programa simples e aparentemente puro. Voltar à natureza, ao doce sonho cantado nas flautas dos poetas juníacos, pregado pelo Irchou e Jean-Jacques Rousseau de todos os tempos. Por que essas três instituições sinárquicas? Por que este edifício universal inteligente? Por que esses três poderes sociais, acessíveis apenas ao valor pessoal? Por que essas hierarquias? Santa liberdade, santa igualdade, a santa irmandade da humanidade primitiva, pintada, para as necessidades da causa, sob as cores mais inocentemente bucólicas, a natureza não fez tanto nisso. Sem esse conselho de Deus, não haveria exame. O representante eleito do povo poderia alcançar todos os lugares, todas as honras. Sem este conselho dos deuses, as assembleias comunais não seriam mais controladas, eles seriam soberanos lá, e então seria um paraíso viai. Que espetáculo admirável! Somente a natureza, sem representação humana, reinando das alturas do céu sobre este aprisco universal. O terceiro conselho está agora sozinho na terra, elevando seus eleitos aos céus. Não há mais tribunais de árbitros entre nações, não há mais imperadores, não há mais soberanos pontífices universais acima desses tribunais. Qual é o ponto? A felicidade, abundância e paz das sociedades primitivas que viviam de acordo com a boa lei da natureza. Isso é o que as pessoas boas ouviram em todos os lugares desde Irchou, e então, como agora, eles votaram, elegeram, eles plebiscitaram. O nimrodismo republicano ou monárquico, sempre anarquista. Em todos os lugares, a mediocridade tendia à supressão de toda hierarquia verdadeira, mesmo que isso significasse sofrer falsas. Então veio a conclusão usual do egoísmo local sobre o assunto dos destinos gerais do mundo, cada um em casa, cada um por si, e, a título de reconhecimento, acrescentaram, de Deus para todos. Agora, como o desmembramento da velha intelectualidade criou tantos deuses quanto campanários e iniquidades governamentais, este último desejo totalmente platônico não era mais realmente dirigido ao Deus social do céu e da terra, mas à anarquia de falsas concepções humanas sobre os verdadeiros princípios dos universos e do estado social. Foi assim que a ingenuidade universal dos edis do Oriente, cavalgando a vassoura de sua própria ignorância, acreditou que poderia tomar o lugar do concílio de Deus, do concílio dos bispos, do concílio dos imperadores, do bispo de Deus deuses, e transformar impunemente as bolotas em cabaças, os antigos poderes sociais e arbitrais em poderes políticos e arbitrários. Pois nada é novo sob o sol, nada funciona em linha reta, mas em círculo e em ciclos no universo. O Indo, o Eufrates, o Lourdan tiveram seus prud'hommes como o Tibre e outros rios europeus. E um belo dia eles viram com espanto seus representantes eleitos içados por eles em sua própria bandeira, não contentes em absorver os três poderes sociais na unidade de seu poder político, não contentes em substituir o império da força bruta pelo imperiamente arbitral da Cuslia, não contentes em esfaquear o último L representante da autoridade universal na pessoa do soberano pontífice, levar a arrogância da iniquidade ao ponto de exigir dos próprios prud'hommes o abandono de todas as suas prerrogativas, e impostos permanentes, e o exército permanente, e a consequente ruína da economia local. Enquanto era apenas uma questão do ex-árbitro imperador, o ex-soberano pontífice universal, prud'hommes aplaudir todos os golpes desferidos, todas as incongruências de seu anarquista eleito e ordenado. O mesmo entusiasmo também foi expresso quando, depois de dizimar os dois primeiros concílios e domesticar o sacerdócio e a magistratura, o cesarismo nimródico, para não ter mais um juiz no céu, fez com que fosse deificado no templo de Star, e a apoteose divina fosse administrada nos santuários de Basileia. A mesma atitude também foi seguida quando o sacerdócio domesticado chegou ao ponto de fazer do absoluto, sob o nome de Deus dos exércitos, o cúmplice e ajudante de campo fictício do nimrodismo. Eles se deram alguma aparência de um crítico mais ou menos independente, mais ou menos cético, mas o eleito coroado,
tendo colocado a mão em todos os meios de corrupção pública, nomeando diretamente para cargos e honras, recompensando pecuniariamente os serviços prestados ao seu poder pessoal. Prudhomme sacrificou suas tentativas de censura a seus interesses mesquinhos. Mas não foi o mesmo quando esses interesses imediatos afundaram graças à loucura, iniquidade e ruína que a anarquia política, coroada ou não, engendra mais cedo ou mais tarde. Então os Prudhomies, os remanescentes dos terceiros conselhos locais, aproveitaram a derrubada mútua dos soberanos uns pelos outros para passar da ingenuidade à ferocidade. Eles se uniram na forma de oligarquias, escravizando o maior número, instituindo a escravidão civil, como os Césares da iniquidade haviam instituído a servidão militar, e a mediocridade intelectual de baixo respondeu à de cima, dando-lhe o troco de 1 bilhão da moeda de ouro ou prata que trazia a marca do touro. Respondeu a política com política, a anarquia com anarquia, a monarquia sem controle pela república sem autoridade, ao desperdício militar pelo desperdício civil e militar e lacedemonia, Atenas, Roma. Somente os sábios das antigas universidades conheciam cientificamente as causas do mal, fossem nacionais ou gerais, e as remediavam na medida em que os poderes politicamente absorvidos que, socialmente, não lhes pertenciam mais, permitissem. É por isso que os abramidas, deixando Caldeia, chegaram a um entendimento com os ortodoxos do Egito e da Palestina, pegaram em armas na Síria contra o cesarismo assírio e se prepararam para a expulsão dos reis pastores pelos reis templários de Tebas. Portanto, Moisés, prevendo as consequências torrenciais do governo geral das sociedades pela própria instituição da loucura, iniquidade e ruína, construiu sua arca para salvar da dissolução das antigas ordens os princípios da biologia do cosmos e do estado social, o tipo métrico, o padrão dórico de seu organismo trinitário, a sinarquia. É por isso que, acima das 12 tribos gregas que há muito haviam sido dissociadas, Orfeu restabeleceu as condições da sinarquia dórica, o conselho de Deus e autoridade no templo de Delfos, o conselho dos deuses e o poder de justiça de apelação na assembleia dos anfictiões. É por isso que os sábios de Israel desejavam manter a aliança aberta de Moisés, confiar contra o cesarismo assírio nos restos do reino da justiça, como os templos do Egito ainda preservavam a tradição, como o próprio Moisés havia confiado em Jetro. É por isso que, finalmente, o terceiro concílio de Judá e a realeza política de sua escolha correram para sua própria ruína, como Datã e Abiram, materializando em seu espírito a aliança universal e científica, intelectual e social que Moisés havia feito pessoalmente com o Deus do conhecimento total, da justiça total, da economia total do céu e de toda a terra. É por isso que esse Deus se esconde, pois o homem nunca o rebaixa para si mesmo, mas deve tender, através da sabedoria e da ciência, a ascender o suficiente na universalidade das coisas para recuperar a consciência disso. Portanto, esse Deus velado não estará em jogo, não mais do que em questão, quando a política dos reis de Judá, aliando-se à loucura, à iniquidade, à ruína coroada no cesarismo assírio, receberá como recompensa dessa forma de governo, desse adversário do reino de Deus na terra, as pragas que são a consequência do falso poder e do falso princípio da anarquia coroada. É por isso que esse Deus se esconde, pois o homem nunca o rebaixa para si mesmo, mas deve tender, através da sabedoria e da ciência, a ascender o suficiente na universalidade das coisas para recuperar a consciência disso. Portanto, esse Deus velado não estará em jogo, não mais do que em questão, quando a política dos reis de Judá, aliando-se à loucura, à iniquidade, à ruína coroada no cesarismo assírio, receberá como recompensa dessa forma de governo, desse adversário do reino de Deus na terra, as pragas que são a consequência do falso poder e do falso princípio da anarquia coroada agora, o que Judá vinha fazendo há muito tempo para escapar da suzerania do Egito, confiando tão imprudentemente nos Césares. Assírios, todos os descontentes de todas as outras sociedades também estavam fazendo para se libertar de toda a subordinação local ou vizinha e dar rédea solta às suas paixões e instintos políticos. Foi assim que na Itália, em uma antiga fortaleza assíria, conhecida como Baal ou Valentia, a força armada ou fortaleza de Baal, uma cidade de rapina, uma anel Babel do Ocidente, Roma, finalmente, surgiu. Obscuro no início, menos grande do que um de nossos fortes em Paris, seus primórdios foram muito misteriosos, e aqui estão eles. Um punhado de chefes de família pertencentes aos terceiros concílios de vários povos italianos deixaram suas respectivas sociedades por diferentes motivos. Em conexão com a política assíria,
eles conspiraram entre si para fundar uma cidade à sua imagem, ligando-se por instituições comuns, com o objetivo de dominar. A forma jurídica de seu pacto, da qual surgiram a nacionalidade e o Estado romanos, era essencialmente anárquica, e tinha o caráter nimódico de ser vago em casa e escravizador fora, como todas as sociedades onde o terceiro concílio suplantou os outros dois. Esse pacto oral a princípio, uma vez jurado entre si contra a Itália da época, era a carta, o olhar do dia do juízo final desse poder oligárquico, a pedra angular de um futuro império. Esta era a lei fundamental de todos aqueles, iguais ou inferiores, que desejavam aceitá-la, entrando neste consórcio, que por sua vez, para se apoderar de uma população sem direitos próprios, abriu uma proibição de refúgio. O sacerdócio etrusco, o quirita celta ou sabino, o engenheiro samnita, o arquiteto toscano entraram no consórcio, criminosos de qualquer país, invocando o direito de asilo, entraram na proibição de refúgio. Todos eram igualmente governados por um único poder político, que é o caráter da anarquia social. Um pequeno território, menos do que um subúrbio de nossas cidades, foi voluntariamente concedido a esta loja de oligarês, que teve o cuidado de não declarar seu objeto secreto, por um povo vizinho, então muito florescente, do qual Alba era capital, e a quem esses conspiradores declararam que se submetiam inteiramente, caso contrário, não teriam recebido essa concessão. Deixemos por um momento esses prud'hommes com o brasão da loba e lancemos um olhar sobre a Itália sinárquica e pastoral daquela época. Era uma colônia que todo o velho mundo ajudou a fundar. Muito mais populosa do que hoje, coberta de cidades aos milhares, pequenas cidades ou aldeias às centenas de milhares, admiravelmente cultivada, a península abundava em riqueza e desfrutava de sua prosperidade numa paz e uma liberdade pública que Roma gradualmente tirará dele. Sua organização federal ainda preservava, embora enfraquecida, o reflexo da sabedoria e da ciência passadas. Criada para a verdadeira liberdade e não para a escravização dos homens, a constituição desses povos era menos política do que religiosa e social e, como um pôr do sol tempestuoso, ainda refratava confusamente para o Ocidente a luz orgânica que antes iluminara e vivificara o Oriente. Em geral, a confluência de todos os sangues, como indica a palavra sânscrita ítala, Índia, Egito, Assíria, Fenícia, Lídia, Troia e Tauris, espalhou suas colônias de século em século, como antigamente os Jian-Ben-Jian, os celtas, e antes deles, os atlantes, mais às vezes quando a Alta Itália emergia sozinha dos mares no estado de ilhas. Desde a ruptura da antiga aliança papal e imperial do Cordeiro e do Carneiro, desde o choque mútuo dos estados orientais, as colônias italianas, como as da Grécia, foram atraídas por sua vez para as órbitas desarticuladas das várias metrópoles, e então se libertaram mais ou menos completamente delas, formando tantas sociedades, tantos reinos ou repúblicas, que anteriormente havia vice-reinados ou empórios. A aliança dos Jonígias, depois dos fenícios, com os celtas de Touro, não havia falhado, lá como na Crimeia, como no Cáucaso, como na Grécia e na Espanha, para aproveitar essa ruptura das antigas instituições unitárias. Mas, embora quebrados como um todo, embora desarticulados nos cumes de seu edifício universal, esses ainda mantiveram sua influência nos partidos. Embora independentes umas das outras, essas sociedades italianas não estavam de forma alguma armadas umas contra as outras e não sonhavam em devorar umas às outras. Tal naturalismo, erguido como um princípio de governo geral, teria despertado reprovação universal, se tivesse sido formulado abertamente. Religião e ciência eram uma e a mesma coisa nos templos, pois fora dos templos, ainda não havia duas leis morais, uma para os governos, outra para os indivíduos, todos condenavam o que estava acontecendo no Oriente, como os Yankees e os australianos culpam a oposição militar dos estados da Europa uns aos outros. Mas ninguém suspeitava que um crime público dessa natureza pudesse, na própria Itália, ser meditado nas sombras, processado pela vontade, de século em século, conseguir escravizar todas as sociedades da península, substituindo pela ferocidade erigida como sistema, uma antiga lei pública, muito enfraquecida, mas que ainda estava sob a proteção da religião e da moral, dos deuses e das coletividades humanas. Esses povos livres, ativos e religiosos não tinham entre si nenhuma daquelas barreiras fatídicas, nenhuma daquelas cerdas militares, que Babilônia, Nínive e depois Roma colocaram entre as nações.
Uniram-se pelos princípios com os quais consentiam em comum, nos templos, na comunhão dos iniciados, nas festas cosmogônicas populares, por exemplo, as festas latinas, que os romanos mais tarde se apoderariam para fins de dominação política. 12 quimonos, 0 principais upes dividiam a península. Os celtas, os árabes, os hebreus, os sartseri dão a etimologia de seus nomes. Começando pelo ocidente, encontramos os etruscos, os etrôs, os povos celestiais, ou toscanos, toscãs, o poder da ciência, o poder dos letrados, do Arnus ao Tibre, os latinos, latone, os refugiados reunidos, do Tibre ao Liris, os campanianos, os Carapã, os foies de Pan, símbolo da antiga universalidade teocrática. Eles se estendiam do Liris ao Silarus, os lucanos, Lúquia, os espíritos luminosos ou as almas de luz, os brutianos, os continentais, do Silarus ao mar e ao Bradanus, os ligurianos, Seisourou, os mestres marítimos, do Pó ao mar de Gênova, do Var aos Apeninos. No Oriente, eles eram os apulianos, a Peolem, o Sani, de Bradanus a Tiserno, os samnitas, Shauna, povo da Nova Luz, de Tiserno a Vomanus e Vulturno, os sabinos, os homens de Sabás, do céu do sul, do sábado, de Sabalto, de Saturno, o princípio gerador. Eles se estendiam entre o Anil e o mar, entre os latinos e os úmbrios, Ombri, os justiciários de On, o índio Aum, ao norte dos sabinos e samnitas. Eles se estendiam até o Pó, sob o antigo ciclo. Eles vieram da Índia com a expedição erudita de Aracala e possuíram toda a Hialia. Eles estavam sem litoral no norte entre 3 grupos de clãs gauleses ou celtas, senonais, senomas, veneti ou celtas convertidos ao ionismo fenício. A família com o culto dos ancestrais e dos sexos celestiais no lar, a tribo ou a gens, com seu conselho de pais ou família ibérica, a cidade com sua universidade sacerdotal, dividida em 2 colégios masculinos e femininos, com seus iniciados leigos e seus nazarenos de ambos os sexos. Tal era o fundo de organização sinárquica em que viviam essas sociedades. Os cismas e suas consequências políticas e sociais haviam corroído esse rico capital de organização, multiplicado e oposto símbolos, ritos materializados, costumes mais ou menos singularizados, mas o coração antigo e o coração ainda estavam lá, poderosos e saudáveis. Seria necessário um volume especial para fazer uma história detalhada das noções religiosas que, sob 1000 nomes, ainda subsistiam, claras o suficiente nos templos, mais ou menos obscurecidas por fora. A animação divina, a dupla sexualidade, em uma palavra, a fisiologia do universo considerada como a grande manifestação do Deus oculto, a biologia do estado social considerado como Deus-homem, como um corpo espiritual, divinizando suas menores partes, e assim era a religião novamente através de todos os cultos, através de todos os ritos, desde os dos templos até os do lar. Não apenas todas as funções orgânicas do cosmos e da Terra eram conhecidas, distinguidas e reverenciadas à sombra dos altares, mas a própria sociedade permaneceu a imagem bastante clara, a concordância intelectual, o pequeno cosmos, como diria o grande popularizador de Pitágoras, Platão. Não é surpreendente, portanto, ver a Itália daquela época formando em torno do templo de Júpiter Latial um zodíaco simbólico dividido em 12 grandes círculos sociais, como Egito, Israel, Troia, Lídia, Grécia, China. Figuras históricas. E no antigo espírito da teocracia do Cordeiro e da sinarquia de Ares, uma sociedade era um céu na terra, um mundo inteligível, realizado em um mundo sensível. Tinha, não apenas seu zodíaco, mas seu setenário de analogias planetárias, de princípios gerais. Diatonicos, diziam todos os antigos sábios, com sua norma de perfeita concordância, seus 3 poderes sociais. Uma parte dos reis de Efiorra gira apenas em torno desses princípios, cuja tradição ainda será encontrada em Numa e em Pitágoras, em Lao Tse e em Kung Tse. Por isso, Platão diz em vários lugares que a música, como os antigos templos entendiam, deve, como ciência, permanecer esotérica e a salvo das opiniões contraditórias do vulgo. Toda a sociedade foi fundada sobre uma constituição entendida como um modo, a partir de uma tônica, que representava simbolicamente o princípio fundamental. Na antiga ordem das coisas, o ponto de partida, o tônico zodiacal, era Ares, símbolo do princípio do fogo. Na ordem oposta das coisas, que resultou do cisma de Irschou, a tônica das sociedades naturalistas ou femininas foi Touro,
o símbolo zodiacal do princípio úmido ou plástico. Desde então, foi o sinal seguinte, ou gêmeos, que as novas sociedades adotaram como ponto de partida de sua constituição. Daí as tábuas sagradas, cujo simbolismo parte deste sinal. E a própria Etrúria, em certos momentos daí o mesmo Geminis presidindo a fundação dos reinos da Arcádia, Delos, os Sabinos, etc. Roma, ou melhor, a loja de conspiradores que a fundou, tomou emprestado, sob os nomes de Rômulo e Remo, os símbolos fundamentais da constituição dos Sabinos, como pode ser visto em Dionísio do Halicarnasso, livro 1, capítulo 19. Tais são também os Dioscuros egípcios, os Pataicos dos fenícios, os Naharvales dos antigos celtas, etc. Tudo será emprestado na fundação da Neo-Babel do Ocidente, religião, legislação, constituição social dos membros. A religião foi emprestada dos etruscos, a legislação das leis de Solon, a constituição social dos terceiros concílios, das ordens terceiras das antigas sinarquias. Sobre o assunto da religião desta época, vou dar apenas um dos exemplos mais realistas, e a agricultura. O trabalho agrícola era presidido por engenheiros templários comandando, a cavalo, os camponeses recrutados sob as ordens diretas de seu conselho local. A clareira, a segunda e a terceira lavoura, a gradagem, a capina de enxada, a segunda capina, a colheita, a remoção dos feixes, o celeiro, a remoção dos grãos, em suma, toda a série de operações da ciência agrícola, foram trazidas de volta à sua verdadeira altura, intelectualizadas, simbolizadas, divinizadas. Este trabalho, como todo trabalho social, tinha seu espírito coletivo, sua ciência e sua arte, conhecidos sob o nome de um Deus particular. Ninguém ignorava o significado dessa generalização, dessa santificação científica, dessa festividade artística do trabalho vulgo poderia tomar tantos ídolos por tantos. Todas as operações anteriormente nomeadas, Iui foram chamadas de Ieve ou Iove, ou Luevoé, com os adjetivos vervactor, reparador, imporcitor, incitor, ofco, rotor, occator, sarrilor, subruncinior, mor, convector, conditor, promitor. Até mesmo a arte de emendar e adubar a terra foi deificada, ou sistematizada na síntese dos templos, sob o nome de Sterquilinius ou Cercilinius. 11 Assim era ele de todas as ciências e de todas as artes, desde o cume até a base de sua hierarquia quádrupla, cuja soma constituía, como dissemos, o Deus social, o Deus do conhecimento total. Mas, apesar da tendência da maioria dos homens de materializar tudo, o mais baixo dos camponeses, os viticultores, os sapateiros ou os pedreiros tinha sua inteligência protetora em sua corporação, o Deus de seu trabalho na hierarquia das atividades divinizadas. Ele sabia que estava fazendo um trabalho divino e humano ao mesmo tempo, alimentando, extinguindo, calçando sapatos ou vestindo o Deus social, que lhe dera, com conhecimento, seu próprio sustento. Ele se sentia, em tal sociedade, animado e contido por todos os lados por aquele Deus que ele encontrou presente sob 1000 nomes, em todos os graus da vida e atividade humana. Em suma, apesar de muitas causas de decadência, e embora por muito tempo tenha sofrido as repercussões dos choques das metrópoles orientais, a Itália Federal de então ainda desfrutava dos frutos da vida social saudável que só a teocracia cria, quando a conspiração dos queritas da Loba estava prestes a atingi-la sistematicamente. Pessoas após pessoas, e para o ASX para servir a essa vida infernal, essa morte social que é chamada de dominação puramente política. Em Roma, como na Babilônia, como em Nínive, surgiu, contra os últimos remanescentes do Estado social de Ares e Cordeiro, um poder sem autoridade. Vamos analisar esse poder. Seu próprio caráter é óbvio, se for medido de acordo com o padrão sinárquico. É terciário ou de terceira classe, é um terceiro conselho, é uma terceira ordem, é um prudomia em suma, que quer fundar uma sociedade à sua imagem e ser ao mesmo tempo sua autoridade e poder. O leitor já sabe qual é a sua posição sobre esse experimento, que é a marca do falso unitarismo político e o sinal constante de anarquia social. Todos os povos juníacos, do Indo à Fenícia, desta última as suas colônias na África e na Europa, renovaram por sua vez essa tentativa, que os fez passar de uma república sem princípios para uma monarquia sem controle.
Os prud'hommes ou anciãos das 12 tribos do antigo Israel também desejavam seguir o exemplo dos jônios, e acabamos de ver a que chegaram. Quase no mesmo período, os prud'hommes das 12 tribos da Aliança Sinárquica, fundada por Orfeu, agiram na Grécia como os de Israel. Depois de ter tido seu conselho de Deus em Delfos, depois de ter tido seu conselho de deuses nas assembleias anfictionicas, as 12 terceiras ordens locais gradualmente desejaram dar a si mesmas um governo local. Ao mesmo tempo, a Dodecarquia foi quebrada, condenada a se chocar em guerras perpétuas, a esse respeito, ao mesmo tempo, expulsa os reis de sua escolha apenas para cair, em poucos séculos, sob o jugo do cesarismo macedônio. Item em Roma, onde o mesmo experimento é repetido, os resultados serão idênticos. É, portanto, de fato uma lei biológica das sociedades que se oferece experimentalmente à observação e que a ciência social deve registrar definitivamente. Somente a ordem terceira que fundou esta cidade sabia o que queria e para onde estava indo. O nome simbólico que ele dá a um de seus Dioscuri é uma prova disso, Romulus, ou seja, a Liara de Babel, que originalmente se chamava Elou. É, portanto, o império arbitrário que eles querem atenuar às custas de toda a Itália primeiro e depois do resto do mundo. Seu brasão prova isso novamente, sendo a loba, como o javali, um dos símbolos de Marte. Poder sem controle em casa, guerra erguida como um princípio de vida e relações no exterior, é isso que esses prud'hommes querem. Ecoando seu esoterismo político, Ovídio revela seu fundamento em seu Fasti, livro 6º, 83, Populum digicita habeanis Romulus, in partes distribuque duas. Aec dare concilium, pugnar paratior ilia est, laec aetas beilum suadeit, e ilia gerit, a lei de Rômulo dividida, depois da idade, seus adeptos em duas partes, e uma o conselho e a outra a ação, uma planejou a guerra e a outra a fez. Isso significava que a mais velha das famílias que coassinaram o pacto fundamental era uma diplomacia militar, cujos cadetes formavam o conselho de guerra. Quanto à plebe, ela estava fora do pacto social, não tinha parte no governo, ela não tinha outro direito além daquele concedido a ela pela proibição de refúgio. O comitê executivo desta loja de diplomatas e soldados foi colocado nas mãos de 10 senadores eleitos, mudado a cada 50 dias e presidido sucessivamente por cada um dos dias, por 5 dias. Isso prova que esses prud-LWWMCS fizeram justiça a si mesmos, tendo apenas uma confiança medíocre uns nos outros, como os políticos de todos os tempos. Mas era preciso impor à população. Assim, esses conspiradores dão a si mesmos ares espontâneos, a fim de se submeterem antecipadamente à religião e ao ensino, à autoridade e à justiça, e transformarem essas forças sociais em instrumentos de dominação política. De fato, desde o início, essa ordem terceira se arrogou o direito de regular o que tinha a ver com religião. Seria muito longo enumerar aqui todos os direitos que ele absorveu, e mencionarei apenas alguns, por causa de sua importância para aqueles tempos, o direito de oferecer sacrifícios, o direito do vestíbulo ou do fogo sagrado, equivalente ao direito da capela do feudalismo, o direito de augúrio, o direito de recorrer às sibilas e o direito das armas. Assim, eles conseguiram cercar-se de grande prestígio aos olhos dos infelizes, que gradualmente incharam a plebe, mas a história não deve ser enganada por essa comédia, e ela deve ser trazida de volta às suas proporções exatas. Suponha que amanhã o município de Landernau se arroga todos os poderes centralizados em Quimper. Suponha que, do ponto de vista tríplice do governo legal e militar, não quer mais depender de ninguém além de si mesmo. Asterisco suponha novamente que, não reconhecendo mais a autoridade do bispo da diocese, ele destituísse os párocos e vigários para ele. Poderia, a fim de impô-lo ao povo, colocar as casulas, estabelecer-se como um capítulo, sentar-se nas barracas da igreja e ter seus decretos cantados no púlpito, com o acompanhamento de uma cobra para realçar a majestade do tambor da cidade. Isso é exaclencu que os padres conscritos, isto é, os consignatários do prudomia em questão, tinham em questão, e os gauleses, quando arrancavam a barba, eram, em seu simples bom senso, mais criteriosos do que os historiadores mais sérios. Aqui está agora como esse poder de iniquidade se comportará em relação às jurisdições centrais e aos templos metropolitanos que o cercam na Itália. Como diz Ovídio, o Senado tramará todas as tramas da diplomacia,
e os cadetes ou cavaleiros perpetrarão todas as mais ações assim calculadas e preparadas por muito tempo. Colocada entre os toscanos, os latinos e os sabinos, como sociedades senhoras, a conspiração dos padres conscritos executou sua política de engano e assalto à mão armada da seguinte maneira, que então ensinou a toda a Europa, aplicando-a a ela. Eles começarão levando as mulheres sabinas e seguirão com o saque de Antemnes e Crustumerium, cujos habitantes eles transferirão para Roma, de acordo com os hábitos e costumes do nimrodismo asiático. Quando o rei das curas veio infligir-lhes o castigo que mereciam, e tomar a capital deles, os Prudhomes fizeram uso de astúcia, eles dobraram e associaram ao seu governo os sabinos, cujos chefes tiveram a boa fé de acreditar na lealdade desta associação. Mas assim que seu rei morre, Roma avança sobre Camério, tira dele 6.000 habitantes e tira Fidenum dele. Veii, uma cidade toscana, reivindicará Fidena, que faz parte de seu território. Veios é muito próspera, com tantos habitantes quanto Atenas, e dormindo na fé dos tratados, não tem exército permanente. Roma roubou suas salinas, 7 cidades, e ofereceu-lhe sua amizade com uma trégua de 100 anos, para neutralizá-la. Alba, a capital do Lácio, foi tomada de maneira infame. Toulouse Hostilius I se aliará a ela para atrair suas tropas para o exterior e, enquanto isso, ele correrá para esta metrópole, investirá-la, tomá-la e demolir suas muralhas até as fundações. Isso não é tudo, o mesmo rei romano, se tal bandido merecer o nome de rei, mandará esquartejar o rei de Alba, depois de tê-lo espancado com varas, e transportará a população metropolitana para Roma. Após este golpe, todas as cidades do Lácio estarão à mercê da conspiração dos tribunais industriais. Essa reprodução do nimrodismo está longe de valer a pena, mesmo como moral. Foi com uma aclamação entusiástica que o Império Arbitrário de Nino e Semíramis foi fundado. Os Dionísias asiáticos, por um lado, e os turanianos, por outro, trouxeram a adesão de todas as suas ordens terceiras, e foi desse assentimento da vontade popular que o Império Arbitrário surgiu como se fosse o Império Arbitrário. Além disso, em sua reivindicação de suceder por política aos Kusha da Índia, este império deu a aparência de um direito ao tributo de realezas ou oligarquias locais, como um facsímile da antiga jurisdição central, da antiga corte do rei dos reis. Em Roma é bem diferente, e o engano, o banditismo armado, não tem mais a máscara de uma falsa pretensão de conformidade com qualquer princípio social, seja ele qual for. Assim, não se trata mais de tributo imperial como motivo de guerra, mas pura e simplesmente de presa e assassinato, que é a bolsa e a vida, sem sombra de ilusão. A política romana, calculando seus golpes com antecedência, despertando todas as possíveis dificuldades e oposições entre seus vizinhos, fazendo uso de todos os pretextos, até mesmo da religião, conseguiu, em poucos séculos, escravizar a Itália, reduzi-la à ruína, à barbárie, à escravidão doméstica, à servidão e ao pagamento militar. Mas esse sucesso não teria sido duradouro, se essa mesma política tivesse permitido que a autoridade da educação e os anais dos povos subsistissem nas metrópoles religiosas da península, cujas sociedades haviam destruído. É por isso que, vindo da Ordem Terceira, o governo romano teve que declarar guerra em todos os lugares às duas primeiras, para prosseguir sua aniquilação em todos os lugares, de Alba a Delfos, do templo celta da Gália ao de Tebas, de Mênfis a Jerusalém. Quanto à destruição sistemática dos monumentos da ciência antiga e dos anais do mundo antigo, já citados nos capítulos anteriores textos que não deixam dúvidas sobre este assunto. Além disso, onde quer que o poder político, explorando diretamente a vontade popular, tomasse o lugar do velho irinitarismo social, ou tentasse fazê-lo, sua conduta em relação à autoridade guardiã da sabedoria e da ciência antigas era a mesma, como relatei. Antes que os cônsules destruíssem secretamente os livros de Numa, a fim de apagar até mesmo a memória do domínio que os etruscos haviam sido obrigados a exercer sobre a anarquia romana, vimos Nabonassar praticar no Oriente a mesma iconoclastia estúpida, ordenando a destruição de todas as inscrições, todas as tábuas de latão, todas as bibliotecas. A mesma coisa na Grécia, no que diz respeito aos antigos monumentos científicos históricos que lembram a dominação dos Trácios, a mesma coisa na Occitânia, no que diz respeito à antiga intelectualidade das bacias, a mesma coisa na Índia, a mesma coisa novamente na China,
onde Tsincheon instituiu a pena de morte contra qualquer um que mantivesse um livro ou um monumento antes de seu reinado. Assim se comporta a paixão política, livre da autoridade do ensinamento e emanada das verdadeiras condições do poder, que são a iniciação e o exercício da justiça. É por isso que a política romana fez tal marca em suas próprias origens e na história anterior dos povos violados por ela, que é extremamente difícil separar o falso do verdadeiro, a lenda fabricada após o fato da realidade. Voltando às fontes, vemos que os autores que os historiadores repetiram variam em quase um século: Gênio, Timeu da Sicília, Portinus Catão, Quinto Fábio, Cêncio, dos quais Varrão tem a média. Mas é muito pior quando os historiadores buscam um significado histórico sob a lenda dos primeiros séculos. Cefalão de Gergite, Gálias, Xenágoras, Atinis, Agalion, Limbus, Galitas e Diócles de Peparetes acumulam 1000 dados contraditórios, que Festo e Dionísio de Licarnasse procuram em vão desvendar. Mais uma vez, a vida estava em jogo se a última palavra tivesse sido dita. Isso é visível no astrólogo Tarutis, amigo de Yarron. Ele diz, em hieroglifos bastante transparentes, eclipses do Sol e da Lua, a ausência dos 2 primeiros princípios, dos 2 primeiros conselhos na fundação do lar. 11 lembra as 2 leis antigas, a de Osíris ou Carneiro, com a data de sua festa comemorativa, o Natal, e depois a da fundação dos mistérios relativos à entrada Eliaque em Touro, e ele indica, na ideologia antiga, a ocultação dessa dupla lei, mas ele prudentemente se abstém de comentar. O que é certo é que a Etrúria, perfurando a conspiração dos prud'homes romanos, impôs-lhe, na medida do possível, reis da justiça, nazarenos saindo, como numa, de suas iniciações. Os prud'homes se submeteram, desde que não pudessem fazer de outra forma, pois seu ciúme no sucesso era igualado apenas por sua astúcia na derrota. Daí, depois de Numa, Toulouse Hostilius, que desta vez foi de sua escolha. Daí sua fúria contra os livros de Numa, que momentaneamente remediaram sua anarquia. E, se alguém se perguntar como um punhado de homens, um grupo de chefes de clãs conspirando para dominar pela brutalidade, poderia levar a melhor sobre as sociedades vizinhas e suas metrópoles, encontraremos na Missão dos Soberanos, história do governo geral da cristandade, como e por que meios os governos políticos matam os estados sociais. Sem dúvida, ao engolir as sociedades vizinhas, Roma deve, até certo ponto, absorver sua religião, leis e costumes, mas em estado de vencida. Na religião, os prud'homes sempre foram profundamente hipócritas, pois não deixavam nenhum lugar comum para o culto oficial, exceto com a condição de que nunca se submetessem à autoridade do ensino, e que este nunca permitisse que o exercício da justiça e dos poderes públicos fosse anexado a si mesmo por iniciação e exame. Sem dúvida, talvez mais do que qualquer outra cidade, esta verá todos os formalismos, todos os ritos e toda a confusão insípida de todos os símbolos do mundo. Mas as condições da verdadeira religião social não podem ser encontradas naqueles fantasmas que os prud'homes romanos nunca consideraram, exceto do ponto de vista político e para manter as massas sob sua dependência. Sem dúvida, Numa impôs-lhes durante seu reinado a autoridade de um concílio de Deus, com um pontífice, 12 sacerdotes e sacerdotisas, ou seja, com uma universidade dividida em 2 colégios, masculino e feminino. Mas a Ordem Terceira, que fundou Roma, apressou-se, após a morte de Numa, a subordinar essa mesma autoridade ao seu poder, a esterilizá-la, isolando-a de todas as relações com as metrópoles e reduzindo-a a um formalismo, que eles tornaram mais teatral do que desejavam submeter à sua substância. Em Roma, como em Atenas, a dominação política da Ordem Terceira tornava ridículo o ofício de soberano pontinoso, e se ele pretendia cercá-lo de honras externas, se ele dava ao soberano pontífice o título pomposo de rei dos sacrifícios, ele o reconhecia como tendo tão pouca autoridade que esse cargo era procurado como o dos edis. Sem dúvida, também, Numa quis que o Conselho de Deus, pela voz de seu chefe, impedisse as decisões das assembleias, e que pudesse dissolvê-las, se necessário, e formar, como nas antigas sinarquias, o grande tribunal de cassação, o controle supremo. Mas este não era o relato do poder anárquico, os prud'homes, que se apressaram em desfazer o que Numa havia feito e aniquilar os vestígios disso, e Alerus Maximus, livro p. capítulo 1, 12, Tito Livio, livro 40, cap. 29, Plínio, HHL, Null, Liv Schill,
Capítulo 13. Tal foi o mistério da iniquidade sobre o qual Roma se ergueu. O sacrilégio primordial, a subordinação da autoridade ao poder, a separação deste último de sua fonte religiosa e científica, desencadeou todos os outros ultrajes, visáveis todos os escombros metropolitanos do velho mundo, até a consumação deste último no abraço da força bruta, até sua fusão neste cálice nimródico, uma verdadeira fornalha de instintos dominantes, que será quebrado, depois que o relâmpago de ouro puro, saindo da ganga dos cultos antigos, tiver brilhado em Jesus Cristo. Insisto na grande iniquidade fundamental que, erguida como princípio de governo, não apenas local, mas geral, era a própria alma de Roma e o fogo infernal e devorador dos restos do mundo antigo, que o cisma, depois a política das ordens terceiras, e depois seu fruto, o nimodismo babilônico e nivivile, começaram a corromper e liquefazer. E, na presença dessa evolução universal dos fatos, por trás da qual as leis secretas do estado social terreno são cumpridas, peço ao leitor atento que se refira ao capítulo em que indiquei a profundidade religiosa e científica do movimento dórico de Abramides, do movimento dórico de Moisés. Jesus Cristo penetrará no esoterismo deste duplo movimento, restaurá-lo-á à vida e realizará a sua ação decisiva, não só sobre o que resta do antigo Israel, mas sobre o gênero humano, que chamará na sua totalidade para a reconstituição do ciclo do Cordeiro e do Carneiro, para o advento do Reino de Deus. Como a história da Grécia e de Roma está nas mãos de todos, apenas insisti nas características distintivas que presidiram a fundação desta última, a fim de mostrar como, por pura política, ela se relaciona com a Nimrodice asiática, cujas consequências levará ao extremo. Podemos agora retornar a Nínive e Cali, para procurar o que resta das 10 tribos, daquele Israel, cujo nome doravante será apenas uma lembrança. Pois é errado que as 2 tribos de Judá e Benjamim, ou, se quiserem, o reino de Jerusalém, se chamem esse nome. Neste momento da história, 7 séculos antes de Cristo, Israel deixou de existir. Na lei religiosa, ela só pode ser reconstituída através da reconstrução do reino de Deus em toda a humanidade. É, portanto, a humanidade que é, doravante, no estado de matéria-prima e caos, o único Israel possível, até que, do seio das antigas religiões em todos os lugares desfigurado, em toda parte desviado de seu papel social, pisoteado pelos poderes políticos, um filho de Deus, um nazareno, o último e supremo esforço de Judá, Jesus, se levanta e pronuncia na alma obscurecida de todos os povos, o Fiat Lux, que colocará em movimento os princípios da vida social e, posteriormente, a lei biológica e típica de seu organismo universal. Foi em 725 que Salmaneser, ou melhor, Sargil, tomou Samaria, foi em 720 que ele dispersou as 10 tribos da Média e da Assíria. O que aconteceu com eles? Exceto por remanescentes muito raros que permaneceram ou foram reintegrados ao próprio Samárico, essas 10 tribos permaneceram indetectáveis. Dos rastreado na Índia, em Clean, na Pérsia, entre os afegãos, entre os judeus da Inglaterra, e isso é tudo que as ilhotas do Oceano Humano deram um vislumbre dos destroços deste grande naufrágio. Nablus é quase a única cidade da Palestina que contém samaritanos genuínos, e até mesmo seus números estão diminuindo tanto que logo desaparecerão. Na própria China, a pequena colônia israelita de Ningo não existe mais, e a de Iona está à beira da extinção. No Egito, na Crimeia, em Constantinopla, em Damasco, em Jerusalém, em 2 pequenas aldeias perto de Bagdá, se há samaritanos, eles não existem mais como tais, mas são confundidos com os caraítas. Não quero deixar essas vítimas do nincudismo sem registrar o que devemos a elas. O movimento dos Abramis termina em Moisés em um livro esotérico dividido em 5 partes, cada uma com 10 capítulos. Isso é o que o Hepto de Osíris quis salvar do naufrágio da antiga sociedade jurídica de Ares, da antiga aliança universal do Cordeiro, e é por isso que ele constituiu uma nação dividida em 12 tribos, a guarda de honra de seus livros. 10 dessas tribos caíram no campo de batalha dos poderes do velho mundo, e ainda assim o depósito que lhes foi confiado nos foi fielmente transmitido por seus escombros, no texto original e nos caracteres de Moisés. Portanto, devo à memória de Israel colocar aqui uma breve história, relatando a introdução entre nós da Bíblia samaritana e dos Targums que a acompanham. Sua lei,
escrita em caracteres hebreus de acordo com alguns, fenícios de acordo com outros, é citada pelos pais da Igreja, de Orígenes, Num, XLLL, 1, São Jerônimo, Prol. Reg, etc., etc. Eusébio de Cesareia observa que a Septuaginta e os Targums samaritanos concordam, ao contrário do texto da Bíblia de Judá, quanto ao número de anos desde o dilúvio até Abraão. Mas nunca esqueçamos que os livros de Moisés são herméticos, escritos ideograficamente na língua morta dos antigos sacerdotes de Osíris, e que os números, como ele os emprega, sempre expressam um significado esotérico, seja qualitativo ou cíclico. Cirilo de Alexandria fala de numerosas palavras, suprimidas no texto da Lei de Judá, como Esdras transcreveu em caracteres caldaicos encontradas no texto samaritano. A mesma observação é feita por Procópio de Gaza, e Gênesis, 4, 8, Números, x, 9, 10, Deuteronômio, e 6, 1 Diodoro, o escolástico grego, e outros escritores fazem as mesmas observações em passagens ainda mais numerosas. O Talmud processa contra os samaritanos a velha briga familiar tão manifesta na Bíblia de Judá. É bastante singular vê-lo, através da pena de Eliscre ben Shimon, acusá-los de terem falsificado seu Pentateuco, sendo o texto samaritano anterior à transcrição caldaica de Esdras, e ridicularizá-los sobre o assunto de seus Targums em Deuteronômio, o Targim samaritano também sendo anterior aos Taiguns caldaicos. Como eu disse em conexão com o Pterograma de Adão, as traduções samaritanas muitas vezes dão uma pretensão mais próxima do significado esotérico do que as traduções orais dos judeus, que serão escritas mais tarde sob o nome de Targums. Não foi até 1616 que Pietro degli Avoyle, um dos primeiros filólogos que lidou com inscrições cuneiformes, apresentou um texto completo dos samaritanos de Damasco. Em 1623, este livro foi doado por Achille Arla de Sancy à Biblioteca do Oratório de Paris, e uma análise resumida dele foi feita por Morinus, em seu prefácio à edição romana da Septuaginta. 3 anos depois, pouco antes da publicação do Poliglota de Paris, Morinus, em seu Exercuntiones Ecclesiasticae in Utrunque Samaritanorum Pentateuchum, sustenta essa tese de que esse novo texto, que difere em tantos pontos do texto massorético, é infinitamente superior a ele. Controvérsias intermináveis se seguiram sobre este assunto, e foi os contextos resumidos nas obras do notável exegeta Richard Simon, pai do oratório. Não é insignificante notar aqui que a exegese começou com os talmudistas e os padres da Igreja, e que estava particularmente ligada ao Primeiro Testamento. É apenas no século atual que a paixão política atacou o Segundo Testamento, com a falta de vergonha que conhecemos, e abandonou quase completamente o primeiro. De 1620 a 1650, 6 cópias mais ou menos completas foram dadas por Usher às bibliotecas da Inglaterra, exceto uma, que, enviada a Deus, desapareceu misteriosamente. Em 1621, a Biblioteca Ambrosiana de Milão recebeu outra. PICSC adquiriu 2 novos, um dado à Biblioteca Real de Paris, o outro a dos Barberini em Roma. Assim, o número de manuscritos samaritanos na Europa chegou a 16. No século atual, uma cópia em Conf foi dada à Biblioteca de Gotha, e uma cópia quase completa do Pentateuco, com o Margum, ou versão samaritana, em colunas paralelas, em quarto, em pergaminho, foi trazida de Nablus pelo Sr. Grove em 1861. Esta cópia está na Biblioteca do Conde de Paris. Não tenho que defender aqui a disputa dos judeus contra os israelitas, mas, depois de ter mencionado a divergência dos targuins samaritanos dos chamados targums caldaicos, depois de ter relatado que o próprio texto samaritano é anterior ao texto massorético de Esdras, devo lembrar um fato importante. Os israelitas de Nablus precedem as cópias, que guardam para seu uso, com a seguinte inscrição, que dizem ter sido fielmente copiada, de século em século, desde o primeiro texto que receberam, na época da construção das 12 pedras druídicas da aliança e do juramento das 12 tribos. Aqui está a inscrição, e eu, Asbicha, filho de Pinéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que a graça do bispo esteja sobre eles. Para sua honra, escrevi esta santa lei, na entrada do tabernáculo do imperador no Monte Gerizim, Betel eu, no 13º ano da tomada do posto da terra de Canaã e todas as suas fronteiras. Glória a Ive.
Vamos voltar a Jerusalém e testemunhar a ruína do reino de Judá pelo cesarismo assírio. Não há nada de saudável neste povo que às vezes é governado pelos piores soberanos políticos. O sacerdócio, como sempre, quando sua autoridade é rebaixada pelo poder, nada mais é do que um funcionalismo religioso vão. O único remanescente da sinarquia mosiana que sobrevive, e que faz dos misteriosos livros de seu fundador uma guarda universitária iluminada, e que lhe empresta, apesar do poder monárquico, apesar da degradação do sacerdócio, apesar do materialismo popular, um remanescente de vida e força social, pode ser encontrado no corpo de iniciados leigos. Doravante conhecidos como os profetas. São eles que preservam mais ou menos claramente a antiguidade oral do Tradiliofo, dada pelo próprio Euise, e que deve ser cuidadosamente evitada de ser confundida com aquela interpretação oral dos textos mosianos que, uma vez escritos, constituirão os Targums e uma grande parte do Talmud. Aqui surge novamente uma questão já resolvida, que Moisés deixou uma tradição oral ao corpo de leigos iniciados, ao poder social caracterizado sob o nome de Conselho dos Deuses, e do qual vieram os juízes e depois os profetas propriamente ditos? Pico della Mirandola responde afirmativamente, e muitas passagens no Pentateuco provam que ele está certo. Êxodo, capitão XI, v 50, e gravarás na proporção do julgamento estas palavras, e ciência e verdade. Eles estarão no peito de Arão quando ele vier diante do Senhor. Agora sabemos muito bem que ciência e verdade foram escritas apenas na linguagem ideográfica, e foram ensinadas apenas por meio de iniciação e sob juramento. Êxodo, capitão v 14, e disse o Senhor a Moisés, escreve isto num livro, para que seja um monumento ao futuro, e faze com que Josué o entenda. Portanto, é necessário ter uma chave oral para que Josué possa abrir o hermetismo dos escritos de Moisés e entender sua ideologia. Esta passagem deve ser comparada com a inscrição dos textos samaritanos citados acima e nos mostra o ponto de partida da tradição Oyali. Números, capitão 12. V8, falo a Moisés oralmente, ele vê o Senhor sem véu, e não sob figuras ou enigmas. Aqui a distinção colocada na boca de Deus. Ipes-me entre ciência esotérica e o esotérico Uri dispensa comentários. Êxodo, capitão Xixiu, v55, Moisés velava o rosto a sempre que falava ao povo. Comparando esses dois versículos, devemos concluir que Moisés recebe o conhecimento divino sem véu, e que ele o dá velado ao vulgo, que é incapaz de compreendê-lo diretamente, quando ele se eleva a uma certa altura. Este método tem sido usado em todo o sacerdócio antigo desde o cisma, e o versículo anterior deve ser comparado com a inscrição egípcia do sumo sacerdote egípcio, Tamer, cuja estátua está no Louvre. Além disso, é impossível não reconhecer uma iniciação oral, uma transmissão esotérica, nos versículos 10 e 17 do capítulo 11 de Números, que já citei, e que começam com estas palavras: O Senhor respondeu a Moisés, reúna-me 70 homens. 3. O versículo 25 do mesmo capítulo e livro mostra, na iniciação desses anos 60, o primeiro colégio de leigos, guardião da tradição oral, a primeira instituição dos profetas, e lembro aqui que esses 70 tinham o mesmo nome de todas as comunhões pré-moisíacas e pré-abramides, Conselho dos Deuses. Além disso, 2 hierogramas não deixam de dar a chave para essas instituições, Eldad, afiliação divina, Medad, regra de afiliação. Israel, ou as 10 tribos agora perdidas, estavam mais apegadas a este conselho dos deuses do que ao sacerdócio oficial, como já apontamos e provamos. Em Judá e em Benjamim, ocorreu o contrário, e mostramos que o próprio sacerdócio teve que recorrer à seção junica do Colégio dos Apóstolos. Leigos iniciados, para a profetisa Olda, para interpretar o livro de Moisés que o acaso tinha encontrado. É, portanto, nos depositários da tradição oral que ainda reside a única centelha de vida intelectual, procedente diretamente de Moisés. Todo o resto é certamente interessante, mas de modo secundário, como a história de um povo particular, de um culto nacional, em suma, de um dos 1000 experimentos da raça humana tendendo, desde Show, a organizar-se pela política propriamente dita, reduzindo a religião e o ensino a um formalismo administrativo sujeito a essa mesma política. O que quer que tenha sido dito, não existe religião étnica. Religião significa síntese,
E quando uma síntese é uma vez validamente feita, ela toma emprestado da ciência e da verdade seu caráter irrefutável, que é a universalidade. A religião, nesse sentido científico, é e só pode ser universal, e as universidades étnicas só podem se conformar a ela, sob pena de estarem erradas. Se os mesmos escritores tivessem falado de cultos étnicos, eles estariam certos, pois os cultos dependem mais da arte do que da ciência propriamente dita e, como tal, cada nação pode trazer sua própria inspiração particular para eles. Moisés certamente estava na religião universal, pela sabedoria e pela ciência, como Jesus será, claramente anunciado por este mesmo Moisés. É bem diferente com seu povo, que realmente tinha essa religião apenas em um estado individual, e entre aqueles de seus membros que ascenderam mais alto em conhecimento e virtude. Pois estes faziam parte do povo de Deus, como seus iguais em todas as outras sociedades humanas. Mas a própria nação não estava na religião universal desde o dia em que abjurou sua constituição social sinárquica, para tentar as aventuras conhecidas pelos governos políticos. Então ela fez sua própria vontade, e ao mesmo tempo seu culto tornou-se étnico, assim como sua vida, e ela foi necessariamente obrigada a rebaixar ao seu nível, sob o cetro de seus reis, o conselho de Deus e sua intelectualidade, em torno do qual o crescente egoísmo nacional e a ignorância estabeleceram uma espécie de muro da China. Ao mesmo tempo, também, os profetas, os iniciados leigos, não podiam mais manifestar a religião neste culto político e étnico, exceto sacrificando suas próprias vidas antecipadamente e, ao mesmo tempo, também, as ideias e instituições, materializando-se e encolhendo cada vez mais, por sua vez reagiram sobre os iniciados leigos e necessariamente limitaram a atividade mental dos profetas e suas manifestações. O segundo concílio, que doravante chamarei de Colégio dos Profetas, viveu em comunidade em casas especiais. Os membros da ordem comiam sua refeição frugal em comum, usavam uniforme e tinham regras e hábitos particulares, segundo o livro dos Reis capítulo 22, 13 a 20, w. Crônica, capítulo 34, v. 22. À frente deles estava um chefe ou general de uma ordem, sob o nome de pai, e é assim que Elias e Eliseu, israelitas, são chamados. Seu número era considerável, assim como suas comunidades enquanto Jezabel tentou exterminá-los completamente, um certo Obadias, sozinho, conseguiu salvar 100. Logo depois, a Bíblia menciona primeiro uma comunhão de 100 e depois 50, enquanto 850 profetas de Baal aparecem em cena, demonstrando mais uma vez a universalidade dessas instituições no mundo antigo. Em seu perpétuo conflito com a política, subordinando a si mesma a autoridade sacerdotal, esses corpos organizados, disciplinados, portadores da tradição oral de Moisés, defensores de sua palavra de ordem social não reconhecida, exibiram uma força mental, um espírito de devoção, resignação, sacrifício e intrepidez, aos quais já prestei homenagem. E tem poucas instituições semelhantes os igualaram no resto da humanidade, nenhuma os superou. No que diz respeito à profecia a respeito de Jesus Cristo, e o advento do reino de Deus por um Messias igual a Moisés, os judeus repreenderam muitos cristãos, e ainda repreendem os cristãos, por terem desviado as palavras dos profetas e por terem forçado o significado de seus escritos. Não entrarei nessa disputa ociosa entre talmudistas e teólogos e Mevkrsa, e eu até sei que a política teve tal influência, desde a época da realeza judaica, nas palavras escritas dos profetas, que a religião e as ciências sociais podem colher aqui e ali algum bom grão de universalidade, o que é bastante raro, na massa de palha política, com a qual eles não precisam ser sobrecarregados. Além disso, no que diz respeito à vinda de Cristo e à sua retomada direta por ele da intelectualidade do movimento dos Abramidas e de seu programa social universal, formulado pela epopeia do Sinai, Moisés é suficiente. Eu glorifiquei demais, não apenas o conselho dos deuses e o colégio de iniciados e profetas de Israel, mas seus colegas em todas as outras sociedades humanas até a China, para ser suspeito de religião, se eu insistir no caráter político da maior parte dos escritos dos profetas. Essa política nacional, egoísta, sectária e étnica, em suma, não pode fazer parte da religião ou ciência integral. Tem sua utilidade relativa, sem dúvida, mas é importante distinguir essa relatividade.
Tomarei como exemplo apenas as deslumbrantes páginas de poesia dedicadas por Ezequiel e Isaías à ruína de Tiro pelo nimrodismo assírio. Alguém poderia pensar que se ouve Ésquilo fazendo cócegas nos gregos vitoriosos sobre os persas, enquanto exagera as lamentações da rainha Atossa. Eles também parecem ser poetas chauvinistas nas margens do Sena ou do Neva fulminando contra o Império Emporocrático de Londres, contra os sucessos seculares da Bolsa de Valores e da Junta Comercial, que são o coração das instituições inglesas, como o Empório foi o coração de Tiro e de todas as emporocracias fenícias. Aqui estão essas páginas admiráveis, cujo movimento rítmico e cor eu quero tentar renderizar. Ezequiel. A mãe de Cádiz e Cartago, Tiro, abrigou seus filhos sob palácios de mármore e ouro, dos quais surgiram concertos intermináveis, voando ao som das harpas. Jacinto roxo brilhava em suas lindas roupas. Os príncipes de Gedar enviaram seus cavalos para suas praças públicas. Do Iêmen, de Lava, de Tubal, da Armênia, os escravos afluíram a eles. Mirra, jaspe, coral, rubis, mantos caros, tapetes, prata, estanho, enchiam suas paredes, as quais os guerreiros dos países lídios, persas e egípcios vinham de longe para pendurar suas couraças de prata e seus escudos de ouro. Soberba sob os céus, sua área foi armada pelos filhos de Arvad, e em suas torres marcharam os orgulhosos gemeus que eram sentinelas, e cujos arcos e aljavas brilhavam à distância. Todos os países do mundo acrescentaram glória ao brilho radiante da rainha dos mares. Seus portos estavam cheios de navios esplêndidos, seus navios eram feitos de abetos de Sanir para seus mastros, o Líbano foi despojado de cedros, os remos eram incrustados de marfim, os remadores eram seus filhos com sábios como pilotos, e suas velas cobriam todos os mares por toda parte, e suas frotas chegavam até ilhas distantes. Isaías. Porém, alegrou-se quando viu a desgraça atingir Jerusalém. A alegre Tiro disse a si mesma: sua ruína aumentará minha grandeza colossal. Tyr buscou sua força apenas nela. Somente em seu próprio gênio e sabedoria, e seu coração se encheu de orgulho ao contemplar sua magnífica beleza e orgulhosa opulência. Mas, amontoando riquezas sobre tesouros, ela multiplicou em suas vastas entranhas a iniquidade. Sua força desafiou o céu. Seu rei foi exaltado com entusiasmo louco, ele disse: olhe, povo. Eu sou um Deus, como o Todo-Poderoso, sento-me em seu trono e digo ao mar: tu permitirás minha lei. Ezequiel. Deus disse: e eis. Eu irei para lá, de onde vem o Aquilon. Contra Tiro levantarei da Babilônia Nabucodonosor, seu rei, o rei dos reis. Cavalos, carruagens, cavaleiros, soldados de infantaria, multidões o seguirão, e ferro, em vez de espigas de trigo. Em seus campos saqueados colherão as meninas. Ele cingirá suas muralhas com tortuoso, ele erguerá torres, e sua infantaria, levantando seus escudos, virá para atacar seus muros. O repetido estrondo das máquinas de guerra. Ele destruirá as suas fortalezas com espada e fogo, então ele dará os seus tesouros para saquear, os seus armazéns para saquear, as suas cargas ao vento. Ele arrasará seus muros, seus palácios, suas delícias. Ele arrancará as suas pedras, e o mar engolirá os seus ossos de mármore e o seu pó. Sim, farei uma varredura limpa em você, ó cidade. Sim, vou alisá-lo como um meio-fio humilde, bom para secar a rede de um pescador. Você servirá como um exemplo assustador, lugar vazio. E os navegadores vão procurá-lo em vão. Isaías. Ó frotas de Tarsis, uivam, Tiro caiu e não restou uma doca, não se entra mais em Tiro. Navios, Tiro está morto, e o som de sua queda foi para desanimar os filhos de Citrim. Desculpem, mantenham um silêncio sombrio, ó habitantes desta ilha, onde os navios de Tiro carregaram seus vastos lados com inúmeras cargas, grãos de Sichor e as colheitas do Nilo. Tiro, o mercado do mundo, viveu. Tiro, a grande, metrópole das ondas, soberana dos mares, aqui ela cora de reprovação e grita: e é então um sonho? Então eu não dei à luz nada. Onde estão meus rapazes? Onde estão minhas meninas? Meus seios vazios mamaram? Sonhei. O Egito, ao ouvir as terríveis notícias,
ficará horrorizado. Ah! Passe para Tarsis, o Ivan de os moradores da costa, venha ver. Esta é a cidade antiga cheia de canções de alegria louca? Os pés de seus filhos não o encontrarão mais, eles vagarão em uma terra estrangeira. Quem poderia ter tramado essa conspiração contra Tiro, que tomou e deu as coroas? Cujos mercadores eram os príncipes deste mundo? De quem foram os grandes vendedores nesta terra? Quem desencadeou esses flagelos sobre ela? Pessoas, este é Jeová, este é o Deus dos exércitos. Ele fez isso para pisotear todo esse orgulho. Este esplendor, ele fez deste monte de ignomínias, para cobrir as testas desses dominadores com ele. Em suma, aperte esta forma deslumbrante e pese o fundo, e Isaías diz, mate, e Ezequiel responde, nocauteie. Assentos selvagens de ciúme cananeu, lirismo poderoso, livre, felizmente para ele, das algemas da rima, mas chauvinismo feroz, uma profecia invejosa para Eloquish. Abra os livros indianos ou chineses do antigo ciclo, abra as profecias de Hermes Trismegisto, e você não encontrará um único momento de abandono a tal passionalidade política, a tal imoralidade internacional. Porque as universidades metropolitanas preservaram a identidade da religião e da ciência, o culto intelectual da verdade em sua universalidade, que é o oposto do fanatismo, e não permite a injustiça sob o pretexto de que é internacional. Não era Tiro quem deveria ser culpado, mas aquele miserável César assírio, a quem Moisés aplicou o ferro em brasa de antemão, no versículo em que fala de Niraerod. O que um Jeová está golpeando Tiro? Então, o que dizer da captura iminente de Jerusalém? Existem, então, dois padrões e duas medidas na universalidade das coisas e na balança da justiça eterna e da sabedoria eterna? Não. Se o bispo ainda tivesse sido representado no estado social terreno, se seu rosto, se a lei orgânica de seu reino não tivesse sido eclipsada pela concepção assíria do Império Universal pela força, nem Tiro nem Jerusalém teriam sido tocadas impunemente, e não é sobre essas duas cidades ou sobre esses dois povos que o braço da justiça divina teria sido pesado, mas na coroada anarquia, fingindo o governo do mundo por astúcia e violência. Assim, mesmo na alma dos profetas mais talentosos a verdade, cujo caráter é universalite, velou-a, ela e seu céu total, ela e seu brilho integral, e o espírito do culto político esqueceu-se de ouvir no ao, solou a voz suprema da religião eterna da humanidade. Além disso, a tradição dórica de Moisés estava tão perdida, tanto do ponto de vista da organização social dos judeus quanto do ponto de vista dos princípios do governo geral do mundo, que o rei Josias deveria pisar, como se quisesse, sob seus pés, a oportunidade que a velha ortodoxia acabará de lhe oferecer de escapar da doutrina internacional. Em resposta à astúcia e aos golpes de força do cesarismo assírio na Síria e na Palestina, o faraó Nechal iria sitiar Carchemish no Eufrates, Jan Alex, livro U, capítulo 35, v. 20. De acordo com a antiga Lei das Nações, conhecida como Lei da Aliança, instituída por Ram, anteriormente representada pelo arbitral imperial do Kucha, revivida no Antigo Egito por Menes, o indivíduo que testemunhou um assassinato foi responsável por não impedi-lo. Mas como a moralidade era uma irreduzida a seus princípios universais, a dos governantes, em suas relações mútuas, não diferia da dos governados. É por isso que todo rei da justiça e, em sua ausência, todo chefe de um conselho de deuses, deve, a pedido de um pontífice ou de um conselho de Deus, dar uma mão ao bispo, ao grande Deus social do céu e da terra, correndo para o monarca incrédulo ou para o governo de Leão que, desafiando a lei de Ares, estava esperando em 101 objetivo de conquista da vida, liberdade e propriedade territorial de qualquer nação. Todas as guerras da Índia antiga, e depois todas as do Egito, tinham esse caráter de moralidade e justiça universais, igualmente negável nas nobres lembranças do Estado-Maior chinês que citei. É por isso que, ainda na brecha dessa antiga sinarquia universal, um faraó se opõe à iniquidade internacional dos Césares da Babilônia, o nimrodismo, como diz Moisés. Agora, o que Josias, rei de Jerusalém, está fazendo em desafio à tradição abramida e mosiana e contrário aos seus próprios interesses, bem como aos do dorianismo e da ortodoxia em todo o mundo? Ele marcha contra Nechal. Aqui está a resposta religiosa que o faraó, rei da justiça do antigo direito público, fez.
Tosias por seus embaixadores, Ibide, Ibidem, v. 21. O que você tem a ver comigo, rei de Judá? É contra você que estou marchando? Não. Estou travando guerra contra uma casa contra a qual Deus me ordenou que corresse. Portanto, pare de se opor ao conselho de Deus que está comigo. Esta resposta notável confirma mais uma vez a universalidade da antiga religião do Cordeiro e da antiga lei pública do Carneiro. Mostra no Faraó um rei da justiça internacional, a quem o conselho de Deus sentado em Tebas, mas em conexão com todos os outros conselhos semelhantes do antigo mundo arruinado, ordena punir um crime internacional, cometido por um César da iniquidade. Josias não entendeu e foi mortalmente ferido em Magedo. Seu sucessor Joacás, eleito pelo terceiro conselho, foi deposto na própria Jerusalém pelo faraó, que se limitou a colocar em seu lugar Eliaquim, irmão do soberano destronado. Nabucodonosor não teve, e não terá, essa moderação. É verdade que ele representa a anarquia coroada, o armeiro da força e, finalmente, o nimrodismo, enquanto Neclial segura um cetro com a cabeça de um carneiro, e ainda é um daqueles reis da justiça sobre os quais o árbitro imperial dos Kush uma vez presidiu. Este momento da história do mundo constitui um novo ponto de viragem, que é importante assinalar. Os últimos templos, as últimas universidades metropolitanas que ainda defendiam o antigo direito público, estavam no fim de suas forças, pois o terrível exemplo da anarquia de cima e de baixo reviveu em todos os lugares todas as barbaridades por 26 séculos. O brahmanismo, preocupado acima de tudo em salvar a Índia da praga comum, centralizou sua atividade religiosa em Kanoi. 11 não pesava mais muito nos destinos do mundo além das margens do Indo, cuja passagem tornava alguém impuro. Os arianos, ou pelo menos os descendentes mistos dos celtas com esse nome, inclinaram-se ao império militar, aplicaram a lei pela força ao sul de Narbala e baixaram a antiga autoridade sob seu poder. A Índia havia abdicado de fato da coroa do arbitral imperial do mundo, caracterizado por Moisés sob o nome de Ku e pelos escritores sânscritos sob o nome de Kusha ou Kansha. No Egito, o sacerdócio tebano manteve-se firme com firmeza e perseverança que sempre renasceram, apesar dos esforços da anarquia interna ou estrangeira. Mas, sozinho em sua área de jurisdição internacional para defender a velha lei, à medida que o sectarismo e os particularismos políticos se multiplicavam, era cada vez menos possível para ele formar reis da justiça e fazê-los exercer com sucesso a sanção militar de sua magistratura. A China, gravitando sobre si mesma, teve que defender suas fronteiras contra o impulso dos Uranians, que por sua vez rolaram suas ondas sangrentas da Europa para a Ásia, das profundezas da Ásia para o que mais tarde seria a Alemanha. Os imperadores chineses, sempre em conformidade com a antiga lei pública, podiam vincular à sua paz apenas seus vizinhos imediatos. Eu expus as razões para isso e as resumi aqui. Não tendo nenhum concílio de Deus, o organismo chinês não podia mais ouvir a dupla voz de um soberano pontífice, nem de um imperador universal, e assim unir seus esforços de maneira erudita e, portanto, eficaz, com a Índia e o Egito, para limpar o planeta do nimrodismo e de todas as suas iniquidades intergovernamentais. Nínive havia sido a cabeça e o braço da grande imoralidade cesariana, e seus anarquistas coroados ostentavam o título de rei dos reis. Mas Babilônia, sem mudar nada em Nimrod-Sael, sem modificar a guerra universal que a lei da força do touro havia declarado contra o direito público do cordeiro, induziu seus ditadores a se aliarem à política do cordeiro. Pichadias Medes, e conseguiu arrancar de Axerebelili o cetro de ferro do arbitrário imperial. O despotismo babilônico, portanto, pesou por sua vez com todo o seu peso na balança dos destinos do mundo. Aliado aos turanianos, ele os subornou em todos os lugares e os atraiu de volta para a Armênia. Até a Itália, ele incitou os prudomíes contra as sinarquias locais e contra a suzerania do Egito. No que diz respeito à Irlanda, a política de cisma teve sua cidade e seus aliados em Tare no rei celta Olon Odla. Até a Arábia, o espírito das antigas liberdades locais havia sido dominado pelo despotismo, e Catan foi obrigado a se refugiar no sul, para formar um reino independente lá. O Egito permaneceu assim, sozinho, curvando-se sob o peso dos acontecimentos, mas ainda sustentando como o último pilar de um templo o último fragmento do antigo estado social terreno,
em cujo frontão Ram havia escrito Reino de Deus, sinarquia trinitária, nacional e internacional. Enquanto os reis de Judá, caídos da intelectualidade do programa universal dos Abramidas e de Moisés, faziam causa comum com o nimrodismo que estava prestes a esmagá-los, enquanto Nechal, por ordem do antigo Conselho de Deus do Templo de Tebas, ainda opunha o braço de um rei da justiça ao falso rei dos reis, ao César da iniquidade universal, o espírito religioso do antigo ciclo levantou, em diferentes partes da terra, iniciados leigos, mediadores benéficos para os males crescentes da raça humana. O último Buda pregou hoje e abraçou essa crença pura, que já estava começando a exercer sua ação purificadora sobre a feroz anarquia dos turanianos. Em Chine, Lao Tse ergueu-se luminoso das profundezas do esoterismo de Fol na Grécia, Solon voltou cheio de luz da sombra dos santuários egípcios e estava prestes a dar suas leis. Em Roma, Tarquínio I, enviado pelos dois primeiros concílios da Etrúria, novamente remediou a anarquia dos Quiriles da Loba, e deveria salvaguardar por um tempo os sinarebis italianos do aparecimento em cena de uma cidade de rapina e uma lei de força conforme a do nimrodismo assírio. Mas se o intelecto lutou em todos os lugares contra o governo local ou geral do poder sem autoridade e controle, este último, nascido de paixões obscuras e instintos ferozes, não tendo o escrúpulo dos meios, empregou todas as armas para tomar a dominação. O ieia da sociedade humana sendo doravante governado por paixões brutais, o destino de Nabucodonosor prevaleceu. 11 Recapturou Carchemish de Nechal, marchou sobre a Síria e a Palestina e novamente arrancou esses infelizes TYS à suzerania arbitral do Egito, e finalmente os esmagou sob seu poder arbitrário. A captura de Jerusalém foi acompanhada por violência indignada, por atrocidades infames. Não apenas as paredes foram arrasadas, não apenas o templo e o palácio foram queimados, não apenas os olhos do rei foram virados para fora, mas o roubo nem mesmo excluiu nenhum dos objetos de culto, e o assassinato nem mesmo poupou nem mesmo no santuário, mesmo no Santo dos Santos, as crianças, as mulheres, os idosos, os enfermos que buscaram um refúgio que nenhum tirano ainda havia profanado. Depois de ter feito com que o sumo sacerdote Seraia fosse assassinado em Ribla com os 70, o César chegou ao ponto de ter sua garganta morta diante dele. O que estou dizendo? Diante dos olhos de seu próprio pai, os filhos de Zedequias ordenaram que a adaga ensanguentada fosse enfiada nas órbitas daquele infeliz rei, antes que ele e sua infeliz nação cativa fossem levados acorrentados para a Babilônia e subissem, em triunfo sobre a iniquidade universal, os degraus do Templo de Basileia, ao som do Te-Deum, das bandas militares e das canções de seu sacerdócio escravizado. Tal, infelizmente, os resultados inevitáveis da política dos reis de Judá, imprudentes o suficiente para se aliarem ao nimrodismo, ao oponente do bispo no governo geral do mundo. Somente a autoridade dos dois primeiros concílios, permanecendo igual à inteligência e organização social de Moisés, poderia ter evitado esses eventos terríveis. Somente a aliança universal dos templos dóricos de todo o mundo poderia ter parado o furioso touro, política, poder sem autoridade, Niniveu e cesarismo babilônico. Mas vimos como o que poderia ser não era. Vimos como, graças à demagogia do Terceiro Concílio, a sinarquia mosiana foi aniquilada pela monarquia política. Vimos como, ao mesmo tempo, dois partidos nacionais separaram as 12 tribos, febrilmente as de passagens locais, impediu-os de salvaguardar na terra, por uma liga dorlene universal, a existência da antiga sinarquia, a única que poderia ter prevalecido contra a lei de força do cesarismo, e ao mesmo tempo cobriu Israel e Judá com o escudo e o braço da justiça do antigo direito público. A seriedade desses ensinamentos históricos não precisa de mais comentários. Tudo é mantido junto, tudo está ligado ao rigor das progressões aritméticas e geométricas. A sucessão de eventos, assim iluminada pela luz da universalidade dórica, é autoritária em todos os tempos, através de todos os cultos, através de todos os governos, através de todas as sociedades humanas, elos em solidariedade com a mesma cadeia que é mantida abaixo, no inferno, pelo mal, isto é, ignorância e inconsciência, ou acima, no céu, o bem, isto é, a sabedoria, a ciência trazida de volta à glória de seus princípios. Seguiremos agora com a mesma piedade pelos infortúnios humanos, o cortejo fúnebre de Judá para a Babilônia, como seguimos o de Israel para Nínive.
Mas, ó singular reviravolta dos acontecimentos, veremos em Babel o admirável espetáculo daquele punhado de judeus, daquelas poucas comunas celtas, cativas, desarmadas, oprimidas pelo infortúnio, e ainda assim recuperando toda a sua vitalidade primitiva em sua tumba imperial, ali de pé nas faixas de suas antigas instituições, e sem disparar um tiro, vitorioso sobre seu conquistador, vendo seu próprio carrasco, o cesarismo babilônico, que por sua vez atingiu o coração do ninivita Cesarisfte, o assassino de Israel e suas 10 tribos, perecer e apodrecer em seu cemitério,